Neste vídeo vamos falar sobre grandezas que se relacionam de forma proporcional. Nós vamos ver situações em que as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais e duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma provoca a variação da outra na mesma razão. Isso significa, por exemplo, que se uma grandeza dobra, a outra também dobra. Se uma é dividida por 3, a outra também é dividida por 3. E agora anota a próxima informação que eu vou aí até destacar com uma outra cor. A razão ou divisão entre duas grandezas diretamente proporcionais é constante. Então, o resultado da divisão entre as duas grandezas, se elas são diretamente proporcionais, vai ser sempre o mesmo. E é isso que caracteriza grandezas diretamente proporcionais. Também existem as grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a variação de uma provoca a variação da outra numa razão inversa. Tipo, se uma é dobrada, a outra é dividida por 2. Se uma é dividida por 3, a outra é multiplicada por 3. E tem também uma informação para destacar. O produto, ou seja, o resultado da multiplicação de duas grandezas inversamente proporcionais é constante. Nas diretamente proporcionais, a divisão é um valor constante, nas inversamente proporcionais, o produto é constante. Essas duas informações que estão destacadas vão ser usadas muitas vezes nas atividades. Número 1. O preço de 1 litro de leite é R$ 3,00. Complete a tabela abaixo e responda se as duas grandezas, quantidade do produto e preço total a pagar, são diretamente ou inversamente proporcionais. Completar essa tabela aí vai ser fácil. 2 litros custam o dobro de R$ 3,00, ou seja, R$ 6,00. 3 litros, o triplo do que custa 1 litro, então R$ 9,00. Seguindo o mesmo raciocínio, 4 litros custam R$ 12,00, 5 litros custam R$ 15,00, 6 litros custam R$ 18,00, 12 litros R$ 36,00, 24 litros R$ 72,00. Agora olha só o que acontece se a gente calcula as razões entre os valores correspondentes das duas grandezas, as razões entre as quantidades de litros e os preços. Todas essas razões são iguais a 1/3, é só você simplificar todas elas que você vai ver isso. E olha o que acontece se a gente calcula as razões em uma outra ordem, a razão entre os preços e as quantidades de litros. Todas essas razões são iguais a 3. Então veja aí a resposta. As grandezas são diretamente proporcionais porque a razão entre elas é constante e, como nós vimos, essa é a característica das grandezas diretamente proporcionais. Em outras palavras, as grandezas variam na mesma razão e a gente viu isso aí nos dois cálculos que eu apresentei. Número 2. A tabela abaixo relaciona duas grandezas inversamente proporcionais, velocidade média e tempo, para uma distância percorrida de 600 km. De acordo com a cinemática e a física, a fórmula da velocidade v é igual à distância d percorrida dividida pelo tempo t gasto. No caso acima, o produto da velocidade pelo tempo em todas as colunas resulta sempre no mesmo valor 600, que corresponde à distância percorrida, que é de 600 km. Na matemática, você pode calcular o tempo t dividindo a distância percorrida pela velocidade. Há uma fórmula que relaciona velocidade v, distância percorrida d e tempo gasto t, permitindo expressar uma dessas grandezas em função das outras duas. Veja só, como já dito, velocidade é igual à distância total percorrida dividida pelo tempo gasto. Então, a distância total percorrida é igual à velocidade vezes o tempo total gasto. E o tempo total gasto é igual à distância total percorrida dividida pela velocidade. Essa terceira e última fórmula aí é a que a gente vai usar para concluir a resolução da atividade. Agora é com você. Complete o tempo em horas na tabela acima e responda se as duas grandezas, velocidade e tempo, são diretamente ou inversamente proporcionais. Olha, o texto diz que o produto da velocidade pelo tempo em todas as colunas é igual à distância de 600 km. Então, de acordo aí com a terceira fórmula, se a gente divide a distância de 600 km pelos valores das velocidades, a gente vai encontrar os tempos correspondentes. Veja, 600 dividido por 30 é igual a 20, 600 por 40 dá 15, 600 por 60 dá 10,
600 por 80 dá 7,5, 600 por 100 dá 6, 600 por 120 dá 5 e 600 dividido por 150 é igual a 4. Agora que a gente preencheu a tabela, vamos aí responder se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Na verdade, a resposta já está no próprio texto, está escrito ali. No caso acima, o produto da velocidade pelo tempo em todas as colunas resulta sempre no mesmo valor. Então, as grandezas tempo e velocidade são inversamente proporcionais, pois o produto entre elas é constante. E é justamente isso que caracteriza duas grandezas inversamente proporcionais. Número 3. Escreva a expressão algébrica que representa a situação descrita a seguir, empregando a letra P para representar o preço de 1 litro de leite. Comprei 4 litros de leite, paguei com uma nota de R$20 e recebi R$4 de troco. Encontre o preço do litro de leite e responda às perguntas abaixo. A gente vai começar escrevendo a equação algébrica que representa essa situação. Veja só, 20 menos 4P é igual a 4, ou seja, R$20 menos o preço de 4 litros de leite é igual a um troco de R$4. Mas também pode ser assim, ó. Recebi um troco de R$4 depois que paguei com uma nota de R$20 a compra de 4 litros de leite. Aí fica 4 igual a 20 menos 4P. A gente vai resolver essa equação, 4 igual a 20 menos 4P. Mesma coisa se a gente fosse resolver a outra, tá? Aí eu passei o menos 4P para o primeiro membro e passei o 4 para o segundo membro. Você viu que as operações se inverteram. Então fica 4P igual a 16, porque 20 menos 4 é igual a 16 no segundo membro. Dividindo os dois membros da equação por 4, a gente encontra P igual a 4. Como P representa o preço de 1 litro de leite, esse preço é de R$4. Letra A. Se você comprasse 3 litros de leite, qual o valor total a pagar? Tranquilo demais, né? 3 vezes 4 dá 12, então o valor total a pagar é de R$12. Quanto você deveria receber de troco ao pagar a compra com uma nota de R$20? Tranquilo também, 20 menos 12 é 8, então o troco deveria ser de R$8. Letra B. Considerando x, quantidade do produto, e y, preço total a pagar, preencha a tabela abaixo. Veja só, a gente tem uma equação ali, y igual a 4x. Então, a gente vai substituir a letra x pelos números que estão na primeira coluna e vamos ver quais serão os valores de y. Substituindo x por 0, encontramos y igual a 0, porque 4 vezes 0 é igual a 0. Então, não comprou nada, não paga nada. Substituindo x por 1, a gente encontra y igual a 4, porque 4 vezes 1 é 4. Então, comprou 1 litro de leite, paga R$4. Substituindo x por 2, encontramos y igual a 8, porque 4 vezes 2 é igual a 8. Comprou, então, 2 litros de leite, vai pagar R$8. Substituindo x por 3, encontramos y igual a 12, porque 4 vezes 3 é 12. Então, comprou 3 litros de leite, vai pagar R$12. E substituindo x por 4, encontramos y igual a 16, porque 4 vezes 4 é 16. Isso significa que se você compra 4 litros de leite, vai pagar R$16. Letra C. Marque os pontos x e y obtidos na tabela acima, no caso na tabela da letra B, que eu coloquei aí embaixo, no plano cartesiano apresentado a seguir. Una os pontos e responda. As duas grandezas, quantidade do produto e preço total a pagar, são diretamente ou inversamente proporcionais. Como eu disse, eu reproduzi aí na tela a última coluna da tabelinha que a gente preencheu lá na letra B. Nós vamos marcar esses pontos com bolinhas vermelhas ali no plano cartesiano. A coordenada x a gente vê a referência no eixo horizontal e a coordenada y a gente vê a referência no eixo vertical. Veja aí o primeiro ponto, coordenadas 0, 0, é a origem do plano cartesiano. Segundo ponto, coordenadas 1 e 4. Terceiro ponto, coordenadas 2 e 8. Quarto ponto, coordenadas 3 e 12. Próximo ponto, coordenadas 4 e 16. E aí eu vou marcar mais um ponto. Veja lá, é o ponto de coordenadas 5 e 20, porque se a pessoa compra 5 litros de leite, ela vai pagar R$20, porque 5 vezes 4 dá 20. Se houvesse mais espaço, a gente poderia marcar aí no plano cartesiano outros pontos, mas a gente vai ter que parar por aí, porque não tem mais espaço. Agora a gente liga esses pontos por uma reta,
não foi informado no texto se o leite é vendido em quantidades que não são inteiras. Só faz sentido ligar esses pontos por uma reta se a gente considerar que o leite é vendido em quantidades não inteiras, tá bom? Mas não acabou, a gente precisa aí dizer se as grandezas quantidade de leite e preço total a pagar são diretamente ou inversamente proporcionais. Veja aí essas continhas. Dividindo o preço a pagar pela respectiva quantidade de leite, o resultado é sempre igual a 4, é um valor constante. Então, essas duas grandezas que eu mencionei são diretamente proporcionais porque a razão, a divisão entre elas é constante, e é isso que caracteriza grandezas diretamente proporcionais. Número 4. Um veículo viajando a uma velocidade constante de 120 km por hora gasta 3 horas em determinado percurso. Considerando que a velocidade de deslocamento seja constante, qual seria a sua velocidade se o tempo gasto nesse mesmo percurso fosse de 6 horas? Olha, bem tranquilo. Se o tempo de deslocamento dobrasse, a velocidade teria sido reduzida à metade, porque se gasta mais tempo, é claro que o veículo andou com uma velocidade menor. Então, dividindo 120 por 2, encontramos aí o resultado 60. Então, para o tempo de 6 horas, o dobro do tempo, a velocidade é de 60 km por hora, metade da velocidade anterior. As duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. As duas grandezas, nesse caso, são velocidade e tempo. Olha o que acontece quando a gente multiplica a velocidade de 120 km por hora pelo tempo correspondente de 3 horas. O resultado é 360. E a gente encontra o mesmo resultado se a gente multiplica a velocidade de 60 km por hora pelo tempo correspondente de 6 horas. Por isso, as duas grandezas são inversamente proporcionais, porque o produto entre essas grandezas é constante, e essa é a característica das grandezas inversamente proporcionais. Além disso, como nós vimos, quando uma grandeza foi dobrada, a outra foi reduzida à metade. Isso também é uma característica de grandezas que são inversamente proporcionais. Número 5. Analise o gráfico abaixo e responda o que se pede. Esse gráfico relaciona a quantidade de leite, que está ali a referência no eixo horizontal, com a quantidade de sorvete, a referência está no eixo vertical, do plano cartesiano. Letra A. Para fazer 2 kg de sorvete, preciso de quantos litros de leite? Dá uma olhada para o gráfico. O número 2 no eixo vertical está relacionado com o número 4 no eixo horizontal. Então, para 2 kg de sorvete são necessários 4 litros de leite. Letra B. Com 8 litros de leite, posso fazer quantos quilogramas de sorvete? Olha para o gráfico. O número 8 no eixo horizontal está relacionado com o número 4 lá no eixo vertical. Então, com 8 litros de leite é possível fazer 4 kg de sorvete. Letra C. Para fazer 5 kg de sorvete, preciso de quantos litros de leite? Olha para o gráfico de novo. O número 5 lá no eixo vertical está relacionado com o número 10 no eixo horizontal. Então, para fazer 5 kg de sorvete, você vai precisar de 10 litros de leite. Letra D. As duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Dá uma olhada nessas continhas. Se você divide a quantidade de leite pela respectiva quantidade de sorvete, o resultado é sempre igual a 2, é um valor constante. Então, as quantidades de leite e quantidade de sorvete são diretamente proporcionais porque a razão, a divisão entre elas, é um valor constante. Letra E. Com 100 litros de leite, posso produzir quantos quilogramas de sorvete? Pelo gráfico, dá para ver que a quantidade de sorvete é sempre a metade da quantidade correspondente de leite. E 100 dividido por 2 dá 50. Isso significa que com 100 litros de leite podem ser produzidos 50 kg de sorvete. Número 6. Leia com atenção a receita a seguir e responda às questões abaixo. Receita de bolo da Lili é uma receita para 5 pessoas e vamos considerar que cada receita rende um bolo, tá bom? Ingredientes: 2 copos de 200 ml de farinha de trigo, 1 copo de 200 ml de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina, 3 ovos, 1 copo de 200 ml de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó. Modo de preparo: bater as claras em neve. Depois misturar a gema do ovo e açúcar. Acrescentar a farinha de trigo batendo novamente. Mornar o leite com a manteiga e misturar até formar uma massa homogênea.
Em seguida, acrescente o fermento e misture devagar. Despeje a massa em uma forma untada de 20 centímetros de diâmetro e deixe assar por 35 minutos no forno a 180 graus Celsius. Letra A. Para se fazer 2 bolos utilizando essa receita, precisa-se de quantos copos de farinha de trigo? Olhando a receita, a gente vê que para fazer um bolo, precisa de 2 copos de farinha de trigo. Então, para 2 bolos, vai precisar do dobro. Bem simples, a gente vai precisar então de 4 copos de farinha de trigo. Letra B. Para servir 40 pessoas, precisa-se fazer quantos bolos seguindo essa receita? Bom, para servir 5 pessoas, a gente precisa fazer um bolo. Então, a gente tem que dividir a quantidade de 40 pessoas pela quantidade de pessoas que cada bolo serve. E 40 dividido por 5 dá 8. Ou seja, para servir 40 pessoas, 8 bolos precisam ser feitos. Letra C. Mamãe fez a receita do bolo para servir de lanche aos meus colegas. Ela usou 1 dúzia de ovos. Quantos bolos ela fez? Bom, para fazer um bolo, são necessários 3 ovos e 1 dúzia, ou seja, 12 dividido por 3, dá 4 como resultado. Ou seja, com 1 dúzia de ovos, 12 ovos, dá para fazer 4 bolos. Quantas pessoas podem ser servidas com os bolos feitos pela minha mãe? Pela receita, um bolo serve 5 pessoas. 5 vezes 4 dá 20. Então, 4 bolos vão servir 20 pessoas. Letra D. Dispondo de todos os demais ingredientes em quantidade suficiente, com 1 litro de leite, posso fazer quantos bolos? A receita fala que para fazer um bolo é preciso usar 200 ml de leite. E vamos lembrar que 1 litro é igual a 1000 ml. 1000 dividido por 200 é igual a 5. Isso significa que 1 litro de leite, 1000 ml, tem 5 porções de 200 ml de leite. Então, com 1 litro de leite, ou 1000 ml de leite, é a mesma coisa, dá para fazer 5 bolos. Leia e reflita. Diâmetro. Qual o diâmetro da forma de bolo? Compare essa medida com a da forma de bolo se você tiver em sua casa. As medidas são iguais ou têm diferença? Bom, na receita, o diâmetro informado lá da forma é de 20 centímetros. Na minha casa, eu tenho uma forma de 30 centímetros de diâmetro. Essa é a minha resposta, tá? Não precisa ser a sua. Por exemplo, até pouco tempo atrás, eu não tinha uma forma de bolo em formato circular na minha casa. Talvez você não tenha, talvez você tenha várias. 200 ml. Verifique se você tem um copo de 200 ml em sua casa e compare com a medida usada para medir a quantidade de leite da receita do bolo. Pegue uma caixa de 1 litro de leite vazia e tente colocar 1 litro de água usando o copo de 200 ml. Quantos copos de água foram necessários para encher a caixa de 1 litro de leite? Como a gente viu, 1 litro de leite é igual a 1000 ml de leite. E em 1000 ml de leite cabem 5 porções de 200 ml. Por isso, o esperado é que 5 copos de 200 ml encham a caixa de leite, mas aqui em casa eu fiz essa experiência e gastei um pouquinho a mais do que 5 copos. Mas eu imagino que isso ocorreu porque a caixa de leite não é completamente lotada de leite quando a gente compra ela. Tem lá um espacinho vazio. E na hora de fazer a experiência, eu enchi completamente a caixa com água até ficar ali quase transbordando. Claras em neve. O que significa claras em neve na receita? Como você pode fazer isso? Olha, até onde eu sei, claras em neve são claras bem batidas, bem aeradas, aí elas ficam bem branquinhas, parecendo uma espuma branca, e chamam isso de claras em ponto de neve. E para fazer as claras em neve é necessário bater bem as claras com garfo. Eu falo garfo porque eu aprendi a bater com garfo, mas tem gente que usa fouet, tem gente que usa batedeira. Enfim, você vai fazer isso até obter esse ponto de claras em neve que forma essa espuma branca, bem aerada. Homogênea. O que significa massa homogênea na receita? Como você pode fazer isso? Olha, uma massa homogênea é uma massa bem misturada, você não vê os ingredientes separadamente, está tudo junto, uma coisa só. Então, para ter uma massa homogênea é necessário que os ingredientes, como eu disse, sejam bem misturados. 180 graus Celsius. Qual a medida da temperatura do forno que foi indicada na receita? A resposta já está na pergunta, né? A temperatura é de 180 graus Celsius. Sopa. O que significa colher de sopa na receita? Quais são os ingredientes que você precisa medir com essa colher?
Olha, colher de sopa é um tipo específico de colher. Normalmente essa colher é usada para tomar sopa, não é à toa que ela tem esse nome, mas muita gente usa essa colher para comer outros alimentos também que não são sopa, eu mesmo faço isso. E na receita o ingrediente que é medido com essa colher é o fermento em pó. Muito bem, é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 5. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!